todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu. E nos moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, ou lhe dizer: que fazes? Amém. Aleluia. A palavra de Deus aqui está exaltando o poder do nosso poderoso e eterno Deus. A palavra de Deus, ela relata acerca da vida de um homem no livro de Daniel. Um homem ao qual Deus ele deu muito poder sobre essa terra. Um homem, um rei que reinou num reinado chamado esse reinado da Babilônia. Ele reinou há cerca de 600 anos antes de Cristo, num reinado, um dos reinados mais poderosos que teve sobre essa terra, tão simbólicos, e na sua época ele sobressaiu o próprio Egito, que dominava a terra, e ele assim é o chamado reinado de Babilônia. Babilônia é essa que certa feita invadiu a cidade chamada Jerusalém, sitiou a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida do povo de Deus, e eles assim sitiaram a cidade, destruíram, saquearam, roubaram os utensílios da casa de Deus. E sabemos mais à frente a história, aonde o filho do rei Nabucodonosor pega ali os utensílios da casa de Deus e toma ali nas taças, e aparece na parede uma mão escrita: Mené, Mené, Tekel, Parsi, fosse pesado e achado em falta. E Deus ali reprovando aqueles que zombam do seu nome. Mas Deus, por ver o seu povo Israel pecando contra ele, o próprio Deus ele permitiu, ele entregou o seu povo a ser sitiado. E veio o rei Nabucodonosor, levando os cativos à Babilônia, levou o povo de Judá cativo à Babilônia, e ele pedindo conselhos ao seu reinado, àqueles que acompanhavam o seu reinado, ele começa agora a separar os melhores do povo de Judá, os melhores do povo de Jerusalém. Começa a separar homens sem defeito, homens dos mais inteligentes, dos mais capacitados a estar diante da presença do rei, e começa agora a escolher. E a Bíblia menciona o nome de 4 homens. O primeiro chama-se Daniel, o segundo e o terceiro e o quarto, que ficaram mais os 3 juntos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes esses colocados pelo próprio rei de Babilônia. E esses homens são escolhidos a estar agora próximo do rei de Babilônia. E eles têm agora um preparo de 3 anos. 3 anos para aprender como se comportar agora para estar diante do rei. E assim, Daniel, ele intenta em seu coração a não comer do manjar do rei, a não beber do vinho do rei ímpio de Babilônia. Daniel, ele pede para que ele possa não estar participando dos manjares do rei, mas que viesse a fazer o jejum conhecido, o jejum de Daniel, jejum dos legumes. E o homem, por temer o rei de Babilônia, por saber a sua mão forte, pois o rei Nabucodonosor, ele tinha todo o poder para assim fazer descer a sepultura todo homem, todo habitante da terra. Todo o poder ali tinha sido entregue a ele, pois na autoridade que não seja constituída por Deus, Deus constituiu a autoridade, o próprio Deus constituiu ali o poder sobre esse rei. E assim, o homem, ele temendo,
ele fala a Daniel que teme o rei de Babilônia, e Daniel pede a ele 10 dias comendo legumes, para ver se haveria de mudar alguma coisa, e assim colocar a cabeça daquele homem em risco perante o rei. E Deus estava com Daniel, e a afeição do Daniel e de Medraque, Sadraque e Abednego estava melhor do que os homens que estavam se alimentando normalmente. Eles comeram legumes, a graça de Deus sobre a vida deles, a afeição, o físico estavam muito mais aparentemente melhores perante a presença daquele homem, e ele assim concordou que eles pudessem a estar se abstendo dos manjares da mesa do rei. Porém, esse rei, Nabucodonosor, certa feita, o seu espírito se turba, e ele tem sonhos, visões da noite, e agora ele tem uma visão que deixa ele perturbado, e ele pergunta ao povo do seu reinado, aos astrólogos, aos magos, quem agora poderia dar a interpretação daquele sonho para eles, e aqueles homens pedindo para que ele pudesse assim dizer qual era aquele sonho. E o rei, muito perturbado e entendendo que eles queriam saber o sonho para entregar uma interpretação mentirosa, uma interpretação a qual eles não tinham poder de entregar a interpretação daquele sonho. E o rei, ele falou: não, me faça saber o sonho, para que eu saiba que vocês possam entregar a interpretação, pois vocês estão querendo me enganar, estão querendo mentir, entregar a interpretação, mas vocês não têm esse poder. E aqueles homens desesperados, e o rei tentou agora fazer que aqueles homens fossem mortos por não poderem o ajudar. E aqueles homens disseram: não há nenhum rei em toda a terra que peça coisa semelhante, que peça a que homens interpretem sonhos. E Nabucodonosor resolve agora matar aqueles homens, mas sabendo Daniel, o servo do Deus vivo, sabendo que todos agora aqueles governadores, aqueles magos, astrólogos, viriam a ser mortos, e juntamente Daniel com seus irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, pois eles tinham sido elegidos a participar do reinado do rei. Daniel agora intenta em seu coração a buscar a Deus, a buscar o oculto escondido, juntamente com seus irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Começa agora a buscar a Deus e pedir para que ele venha vir a mostrar o sonho do rei, para que eles possam se livrar dessa sentença. E Deus, durante a noite, em visões, pois Deus, ele assim espera o sono cair sobre o homem, e entrega visões à noite, entrega agora a Daniel, seu servo, o sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel, ele vai até a presença do rei Nabucodonosor e revela aquele sonho que também tinha a ver com seu reinado e com os reinados futuros. E esse primeiro sonho, ele termina dizendo acerca de um reinado eterno, acerca do reinado sempiterno, um reinado que não terá fim, o reinado do Filho de Deus, o reinado do Filho do Homem, do Santo, justo, poderoso, que veio sobre a terra, andou jumentinho. Os homens não entenderam, não compreenderam que seu reinado não era aqui, mas é um reinado eterno, que dura para todo sempre. Aleluia, glória, glória, glória. Esse sonho é revelado a Daniel, e através do poder do Espírito Santo agora, Daniel e seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego são livrados da morte pelo poder divino que assim entregou aquele sonho. E o rei Nabucodonosor exalta Daniel, o levantando como governador, pois reconhecendo assim
o seu poder, reconhecendo que aquele homem era servo de Deus e era servo do Deus vivo. Porém, com o passar do tempo, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de ouro, e ele levantando aquela estátua de ouro, ele com sua soberba, tomando agora seu coração, querendo glória para si, ele ordena agora que todos os homens se prostrem agora ao tocar da trombeta e que possam agora idolatrar a estátua de ouro do próprio rei Nabucodonosor. Porém, entre o povo de Babilônia, entre o povo da terra dos caldeus, havia um povo escolhido, o povo de Israel, que foi sim levado cativo à Babilônia, pois há momentos em nossas vidas que precisamos sim passar pelo deserto, pois Deus ele repreende e ele castiga a todos quanto ama, entregando o seu povo à Babilônia. Porém, o seu povo não se prostrou ante aquela estátua. Os homens na linha de frente, Sadraque, Mesaque, Abednego, ficando agora em pé, não se dobrando àquela imagem, foram agora acusados, foram entregues agora pelo povo dos caldeus e falaram ao rei: esses homens, eles não estão obedecendo seu decreto e não estão se prostrando perante essa imagem. E o rei Nabucodonosor, agora indo à presença de Sadraque, Mesaque e Abednego, e dizendo: é de propósito que vocês não vão vir a se prostrar. Está vendo aquela fornalha de fogo? Eu vou lançar vocês lá. E os homens, e a soberba, mais uma vez, de Nabucodonosor, vem a dizer que Deus poderá livrar vocês da fornalha. Nabucodonosor ainda, ele começa agora a encontrar uma briga com o próprio Deus. Ele não falou somente aqueles 3 homens, mas ele citou agora ao próprio Deus, dizendo que Deus poderá livrar vocês da minha mão. E os homens falaram que Deus assim o livraria eles, mas independente de qualquer situação, eles não dobrariam-se àquela imagem. E a ira de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, agora se exalta e ele manda aumentar a fornalha 7 vezes mais. E ele manda agora os seus principais soldados lançar a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E a fornalha estava tão quente que aqueles homens principais do reinado de Babilônia, ao lançar aqueles 3 homens na fornalha, os soldados do rei, eles foram consumidos por aquela quentura daquela fornalha. Porém, o rei de Babilônia, olhando para dentro da fornalha, com um mecanismo usado que assim poderia ver quem estava lá dentro, ele vendo agora Sadraque, Mesaque, Abednego andando dentro daquela fornalha de fogo, de chama, eles andando, e não somente eles, foram 3 lançados para dentro, mas eram 4 dentro da fornalha. E o rei Nabucodonosor, olhando, foram 3 lançados para dentro, e tem um quarto, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Era o Filho de Deus, era Jesus que estava dentro da fornalha, era Jesus que estava ali, não permitindo que nem sequer o cheiro da chama assim impregnasse no corpo dos seus servos, e não permitiu que eles foram queimados, que aqueles homens passearam tranquilamente dentro da fornalha de fogo, pois ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, seja onde for, seja no fogo, seja nas águas, nas profundezas do mar. É o Deus que estende a mão para nós. Sejamos nós fiéis a Deus, e Ele sempre será fiel a nós. Então, o rei Nabucodonosor agora chama aqueles homens para que saiam de dentro
daquela fornalha, e saindo Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora o rei entendendo que realmente Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e batendo agora, sim, continências a Deus, e compreendendo que Deus tem todo o poder e toda a glória. Porém, com o passar do tempo, o rei de Babilônia agora, ele tem mais um sonho. E ele tem um sonho que eu vou estar lendo no livro de Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor a todos os povos. Essa é uma carta do próprio rei de Babilônia. A todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. E eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso fiz um decreto pelo qual fossem levados à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho dizendo, para quem não sabe, Nabucodonosor, né, ele assim, tinha muitas falhas na questão da idolatria. E essa carta aí veio a proferir. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum mistério te é difícil. Dizem-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Mas uma coisa eu reconhecia, que no servo do Senhor havia o Espírito Santo. Ele ainda, com ali a sua falta de entendimento espiritual, mas ele reconhecia que aquele homem era diferente. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se alimentavam dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, o tronco com as suas raízes, porém deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Estas
sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens, o mais humilde, constitui sobre eles. Isto eu, rei Nabucodonosor, vi em sonho. Tu agora, Belsazar, dizem a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Aleluia. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam, pelo que disse o rei a Beltesazar: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, e em que havia mantimento para todos debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cabeças de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheces que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixaste o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel agora interpretando o sonho, pois Daniel era um homem agraciado por Deus e ele tinha os dons de Deus de interpretação e de entendimento. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. Aquele sonho de Nabucodonosor era uma profecia, ela se cumpriu. Ainda estamos na boca do rei, aquela voz, ela vindo agora, desceu a voz do céu. A ti te diz, ó rei Nabucodonosor: passou de ti o reino, serás tirada dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Então, aqui o rei Nabucodonosor teve este sonho do seu reinado que cresceu até os altos céus, e ele assim, com a sua soberba, agora, deixando a Deus de lado e estabelecendo, dizendo que pelo seu próprio poder, ele agora tinha todo aquele domínio, ele era rei sobre todo aquele povo dos caldeus, e assim, vindo, se cumprindo o sonho que era profético, o anjo desce e agora tira todo o reinado. Nabucodonosor começa agora a não ser mais que nem nós, a não ser mais que nem os homens. Ele começa agora
andar que nem um animal, andar que nem um bicho, a sofrer agora orvalho do céu cair em si, a ponto de não ter intelecto de se proteger, de ficar debaixo de um telhado, comer agora com os bois da erva do campo, e suas unhas agora crescer como as aves, e assim se transformou num bicho. E a palavra de Deus, ela disse que haveria durante 7 tempos. Vemos aqui a Bíblia nos ensinando, muitas vezes, quando Deus se refere a nós, dizendo 1 tempo, 2 tempos, e metade de 1 tempo, 4 tempos, 7 tempos, são anos. Logicamente que 1 ano, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, mas sim também, Deus já se referiu a mim dessa forma, dizendo acerca desse tempo. 1 tempo, muitas vezes, significa 1 ano, mas não digo todas. E aqui, passados esses 7 anos, o rei, ele olhando para o céu, ele agora reconhece a sua miséria, reconhece que ele não é nada, e reconhece que o Deus Altíssimo, ele tem todo o domínio sobre o homem. E ele termina dizendo: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu pensei em trazer essa palavra, pois estamos aqui olhando para essa igreja humilde, essas cortinas, nós aqui em 4 pessoas, muitos vão olhar para a gente e não vão dar nada, mas eu posso afirmar e dizer que Jesus está nesse lugar. É nessa humildade, essa obra é verdadeira, essa obra, ela foi escolhida pelo próprio Deus. Muitos olham para nós, não acreditam em nós, dizem que Deus não está com nós, mas sabemos nós, todo direcionamento, toda direção que Deus nos deu. Eu tive chamado para vir para cá, tive data de mês, de dia, e todos aqui foram chamados por Deus, por essa grande obra. E eu vendo aqui a obra de Deus, simples, porém muito séria, eu começo a refletir em algumas questões acerca do Deus que estamos lidando, um Deus que tem o poder de endurecer, de trocar o coração do homem. Deus, ele pega o coração de Nabucodonosor, ele tira o coração do homem e coloca um coração de um animal. É um Deus muito poderoso, é um Deus que não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Deus, ele é tremendo. Muitos só o glorificam dizendo Deus de amor, mas Deus, ele é fogo consumidor. O mesmo Cordeiro também é leão, o mesmo que disse assim: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o mesmo que dirá no dia do juízo final: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. É um Deus terrível, é um Deus que nos chamou com um chamado tão tremendo. E se a gente sair daqui agora e formos na rodoviária, a gente vai ver, pastor Ronaldo, homens que conhecem a palavra muito mais que eu, homens que vão pegar a Bíblia e vão citar de ponta a ponta, vão dizer de Gênesis agora, Apocalipse, e vão citar, mas não tem força, não tem domínio para cumprir mais os mandamentos. Infelizmente, aqueles homens, eles estão na rua e eles estão numa decadência espiritual terrível, muitos loucos da cabeça, muitos com vários problemas de cabeça, e assim vivendo uma vida miserável, comendo pão que o diabo amassou.
E eu vendo, refletindo nessas ações, refletindo nesses homens, e vendo o que Deus ele fez com Nabucodonosor, eu venho dizer a vocês o temor, meus irmãos, o temor de tomar esse culto, o temor de tomar esse culto e falar na palavra. Aqui não é brincadeira. Deus, meus irmãos, os seus olhos como chama de fogo, está contemplando essa casa. Ele está contemplando a minha vida, Ele está contemplando a vida de vocês, Ele está contemplando esse culto, Ele está contemplando a palavra que está saindo desse culto. Ai dos pregadores dessa nação, ai de vocês saberem que toda a mensagem que vocês trouxeram, vocês vão ter que prestar conta no dia do juízo final. Não vai passar em branco, não vai passar. Vocês pregaram para almas, vocês ensinaram almas. Ai de vocês ensinar o caminho errado, vocês vão pagar o preço das almas, vocês não sabem o que vocês estão brincando. Eu vim chamado para uma obra tão difícil. Eu e meus irmãos aqui, e a palavra de Deus ela diz que Deus ele não tem prazer na alma que repousa. Deus ele não tem prazer na alma que repousa. O nosso chamado é tão tremendo, o nosso chamado é tão glorioso. Olha para a irmã Luzia. A irmã Luzia é um exemplo para as mulheres do Brasil. A gente não acha uma mulher serva de Deus assim. As mulheres são tudo promíscuas, são tudo sensual, tudo com shortinho, casada e traindo o seu esposo com pequenas ações, pequenas atitudes. Estão tudo desvirtuadas, longe da palavra de Deus, longe do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está dentro do corpo, do nosso corpo, o que a gente faz de errado, ele nos avisa. A todo tempo ele está nos avisando: não faça isso, não faça isso, não ponha uma roupa curta, não faça isso, é sensualidade. A palavra de Deus, no livro de Judas, diz que os sensuais não têm um espírito. Eu estou pregando, é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para atacar, mas eu estou aqui para dizer a verdade, pois aonde a verdade está, Jesus está. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a gente entrar no céu, temos que obedecer a sua palavra, temos que obedecer os seus mandamentos, não podemos falhar nos mandamentos de Deus. E eu vendo o chamado tão tremendo de Deus para nossas vidas, Deus nos chamando, nos erguendo, nos levantando para ganhar almas, mostrando um futuro glorioso, uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, cheia da unção do Espírito Santo, ganhando almas, tirando os cativos do cativeiro. Mas de forma nenhuma o Espírito Santo ele quer que a gente pare no caminho, que a gente volte para trás, que a gente desista. Gloriosas são as coisas que Deus ele tem preparado para nós. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus ele tem muitas bênçãos a derramar sobre nós, a derramar sobre o teu povo, e Ele não quer de forma nenhuma que voltemos para trás. E sim, eu juntamente com essa congregação, vários irmãos, tivemos várias experiências, a qual nos mostra. Eu tive uma experiência que eu estava num mar muito escuro e eu parava de nadar, eu parava de lutar, meus irmãos, eu parava de nadar e eu descia para o inferno, meus irmãos. Se eu parar de nadar, meus irmãos, se eu voltar para trás, ai de mim, eu não posso voltar para trás. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória, 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 não somente eu, tive irmãos também que teve direcionamentos, que se não escolhesse andar com o servo de Deus, em união, em amizade, em amor, vamos juntos para o céu. Se não escolhesse andar com a gente, eles também iriam para o inferno. Deus ele tem preparado uma tremenda salvação através da nossa vida. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ele me disse, Ele escolheu meus irmãos para a grande obra, e Ele não quer que a gente recorra. Esses dias também tivemos uma experiência
a qual deixasse que o coração viesse a falar mais alto, viesse agora o coração a gritar, pois há momentos, meus irmãos, que passamos por situações difíceis, passamos por situações complicadas. Eu tenho passado madrugadas difíceis, eu tenho chorado, eu não tenho dormido, meus irmãos, eu tenho morrido de saudade das minhas filhas, eu tenho negado muitas coisas, meus irmãos, eu tenho sofrido pela obra, eu tenho ido dormir tarde, acordar cedo, tarde de provas, de provações, e eu não posso voltar para trás. E assim, vendo uma coração que falava alto e largava a obra de Deus, e agora pisava em seus mandamentos e ia para um caminho que Deus assim não aprovava, Deus trazia também uma sentença sobre essa pessoa, a qual a sua justiça até aqui não foi suficiente, e que ele andando pelo caminho da injustiça, ele haveria de pagar o preço, ficar louco.